Olá, fechando então agora o nosso terceiro bloco, vamos falar sobre a questão da cidade ideal para o Platão, que na verdade nada mais é aquilo que ele colocou na obra que vocês acabaram de ler, que é a República. Então, só relembrando, o desgosto que ele teve com Atenas, que mesmo vivendo a democracia, levou à morte o seu mestre. Como a sociedade que ele imaginava seria inviável para o momento que ele viveu, então ele pensou nessa cidade ideal e escreveu. Então, quando ele escreve a República, é o que ele gostaria que fosse, mas fica para aquele momento impossível de se implantar essa forma de cidade, essa forma de sociedade. Estou relembrando alguns pontos importantes contidos ali na República e na cidade que ele imagina como ideal. Primeiro, a questão da organização social. Nós teríamos na base os produtores, que o Platão vai colocar como categoria bronze, equivalente àquela alma concupiscível, ou seja, localizada no baixo ventre. Como ele não tinha que ter um conhecimento especial, simplesmente produzir, não precisava de uma educação especial para isso. Numa fase intermediária, nós teríamos os guerreiros, os guardiões, aqueles responsáveis pela defesa da cidade. Então, esses precisariam de duas formações específicas. Primeiro, a questão da ginástica, para que ele pudesse ficar forte. Você não pode imaginar, no momento que a defesa era feita com armas pesadas, um camarada fracote. Então, precisava da força. Mas aí também, além da questão da força, tinha que trazer um pouco de sutileza para essa pessoa. Daí a necessidade da música. Como é que você pode fazer um paralelo? Imagine aquele camarada que é rato de academia, que exercitou só a parte física. Aquele que sai por aí até meio quadrado, né? E aí? E quando ele falou e aí, gastou o repertório dele, porque não consegue além disso. Tente imaginar um defensor da cidade que só sabe falar, e aí? Viu que eu sou fortão? Mexe não, hein? Então precisaria ter uma sutileza para poder fazer o melhor uso possível dessa força. Então teria que conjugar a sutileza com a força. No topo, aquele que era governante, seria o governante, o governo, teria que ser pelo filósofo. Por quê? A gama de formação era ampla demais. Tinha ginástica, tinha música, tinha poesia, tinha história e principalmente a dialética. Então, a pessoa estaria pronta para a governança acima dos 50 anos de idade. O guardião não, o guardião pelos 30 já estaria pronto para exercer a sua profissão, a sua categoria. Já o governante não. Como ele seria responsável pela boa formação, pela boa condução da cidade, a exigência era muito grande para que se chegasse até isso. Como era o governo do intelectual, esse tipo de governo era chamado de sofocracia, ou seja, o governo do sábio. Tá? Assim que o Platão, pelo menos, via. Como é que seria essa sociedade de um modo geral? Primeiro, ele não imaginava a propriedade privada, porque se a pessoa tivesse a propriedade privada, ficaria preocupado com aquilo que é seu e não teria uma preocupação com a sociedade propriamente dita. Resolvido o seu, não teria preocupação com os demais. Aí há um momento que o Platão, quando você poderia consagrá-lo, que ele vai dizer que homens e mulheres são iguais, pena que ele não coloca ponto final aqui, ele coloca vírgula. Ele diz, são iguais, porém, é provável que algumas atividades sejam melhores desenvolvidas pelo homem do que talvez pela mulher, pela exigência da força e alguma coisa nesse sentido. Então ele não coloca ponto final no homens e mulheres iguais, ele coloca alguns condicionantes aqui. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é que o Platão, infelizmente, defendia a eugenia. O que é isso? A classe dos superiores. Então nessa sociedade, pessoas com defeito físico ou pessoas sem nenhuma prerrogativa, elas não seriam bem-vindas, porque era uma sociedade dos melhores. Tanto que a relação entre homem e mulher não seria no sentido de família, não seria a partir de uma relação amorosa, e sim de uma relação de interesse, daquilo que fosse melhor para essa sociedade perfeita. Então, se por um lado ele defende algumas coisas que são louváveis, inclusive na sociedade nossa de hoje, por outro lado, há alguns questionamentos que podem ser feitos na visão que temos hoje. Na visão que temos hoje, na nossa sociedade, não de todos, mas eu diria, quero ser um otimista, dizer que seria da maioria.
Outra questão que o Platão coloca, que a educação dos filhos não seria pelos pais. Por quê? Haveria o risco, se você deixasse a educação nas mãos dos pais, que eles desvirtuassem os valores que são estabelecidos nessa nova sociedade. Por isso a educação seria a cargo do Estado e não das famílias. Para quem se lembra ainda da República, os 3 primeiros livros são voltados para a justiça. Por quê? O Platão vai dizer, a justiça é o maior bem que se pode ter no Estado. Por isso ela tem que ser desenvolvida. E para ele a melhor forma de se viver a justiça é cada um vivendo na sua. Porque seria uma sociedade completa, perfeita, cada um realizando aquilo que precisa realizar. O produtor na sua, o guardião na sua e o governante na sua. Porque cada um desses exercendo bem a sua função, teria uma sociedade perfeita. Porque tudo aquilo que haveria de necessário teria na sociedade por essas pessoas. Isso me evoca de mais uma qualidade do guardião. O Platão diz, o guardião, além de defender, também teria que tomar cuidado na quantidade que o produtor realizava no seu serviço. Por quê? Se porventura ele produzisse mais do que o necessário, ele poderia se assanhar, cair em tentação de querer vender aquilo que ele produziu a mais e daqui a pouco ficar tão rico que não quisesse mais ser produtor. Ora, se todo mundo fosse nessa direção, daqui a pouco essa categoria tão importante para a sociedade, na visão do Platão, essa categoria poderia entrar em extinção e simplesmente desaparecer. Para ele o Estado está acima de tudo e acima de todos. Ele é justo, mas não é igual. Repito, ele é justo, mas não é igual. Por que ele diz? Lembra que ele dá, a partir dos metais, valores diferentes para cada categoria. O produtor é bronze, o guardião é prata e o governante é ouro. A alma do governante é racional, a do guardião é irascível e a do produtor é concupiscível. Então é uma sociedade que é justa, mas cada um na sua e no seu grau de importância. Então Platão coloca isso bastante claro porque ele diz, a natureza não é igual, portanto a organização humana também não seria igual. E por fim, ali pelo livro 8, no livro 8 da República, ele fala sobre a questão das formas de governo. Ele diz, a forma ideal de governo seria a monarquia, onde teria um rei filósofo. Qual seria o desvirtuamento da monarquia? Se esse rei se assanhasse demais com o poder, em vez de ser uma pessoa preocupada com a necessidade coletiva, ele poderia se tornar um tirano e defender só aquilo que fosse do seu interesse. É bom lembrar de que o Platão tinha uma preocupação bastante clara. Ele diz, nenhuma pessoa nessa sociedade perfeita poderia procurar e se preocupar apenas com o seu bem, com aquilo que é bom para ele. Teria que se preocupar com o bem coletivo, para que todos pudessem usufruir desse cuidado que cada um teria. Por isso que ele combate, até eu diria o seguinte, seria interessante que alguns governantes, não digo só no Brasil, em boa parte do mundo, lesse pelo menos o livro 8 da República. O livro 8 da República, onde Platão fala sobre essa questão de não ter esse egoísmo de se preocupar só consigo e sim com os demais. A segunda modalidade, ele vai dizer aristocracia, que seria um governo onde alguns governariam, somente das classes mais elevadas. Se esses alguns se preocupassem com os bens de todos, seria uma forma de governo até interessante. Não a ideal, que seria a monarquia por um rei filósofo, mas seria interessante. Qual é o risco? Da oligarquia. O desvirtuamento seria a oligarquia. O que é isso? Um grupo pequeno interessado apenas em defender os seus interesses. Acho que dá para lembrar um pouco da política aqui no Brasil, né? Cada um defendendo a sua parte e o povo que se lasque, que fique na sua miséria, em toda a situação que nós estamos vendo agora, mais agravada ainda com essa questão do coronavírus. Ficou mais evidenciado esse problema aqui no Brasil, porque não se fez aquilo que o povo precisava, e sim cada um defendendo o que ele é seu. Então, categorias defendendo sua parte e esquecendo aquilo que de fato seria bom para o povo como um todo. E por fim, a democracia, que era o governo existente na Atenas que levou Sócrates à morte. Se por um lado ela tem essa parte interessante que é o governo do povo, até eu brinco quando eu falo a palavra democracia,
ela é dividida em duas partes. Democracia. Demo não é porque é demônio, não. Demo porque em grego significa povo. E cracia, poder. Mas como ele vivenciou a parte negativa disso, ele diz, se muita gente manda, o risco de se chegar ao erro é muito grande. Porque muitas cabeças pensando, há uma chance grande que alguns pensem pelo lado errado, de maneira equivocada, como teria sido o caso daqueles que condenaram o seu mestre à morte. Ele diz, qual seria o risco da democracia? Chegar à demagogia, onde se ilude o povo que ele tem poder, quando na verdade o governante é que manda nesse todo, desse composto que é a população e tudo mais que envolve um governo de Estado. Então, pessoal, em linhas gerais, sobre o Platão seria isso, dividimos em... Não somos esquartejadores, né, mas dividimos em partes, né, filme de terror não. Eu gostaria que vocês dessem bastante atenção, insisto, leiam o texto, porque isso aqui é um resumo, é um aperitivo daquilo que vocês têm no texto. Leiam o texto, porque em breve vou passar uma atividade para vocês referente ao Platão. Tá ok? Tenham um bom final de semana, daqui a pouco teremos um próximo encontro. Até mais. Nosso próximo filósofo e definitivo nessa fase da filosofia será o Aristóteles. Esse sim, o verdadeiro nome dele é Aristóteles, sem apelido. Até mais.